Então, boa noite a todos. 27 pessoas. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, Maicon. E boa noite, Érica. Hoje é uma atividade compartilhada, é uma aula aberta do EAD da Geografia, do Campus Litoral Norte, e também uma aula aberta do desenvolvimento regional. No início, eu fiz o convite para o professor Ricardo para falar da geografia da população e geografia da saúde, sei que ele é grande especialista do tema, ainda mais com o último projeto dele sobre a evolução da pandemia do Covid-19 no Rio Grande do Sul. Eu achei muito relevante de convidar ele para falar no quadro da disciplina de temáticas especiais de geografia humana do EAD da Geografia. E a gente pensou também juntar isso com a extensão que a gente está desenvolvendo sobre as aulas abertas do curso de desenvolvimento regional. Então a gente juntou os dois. Eu agradeço muito o professor Ricardo para a participação dele, e a gente fez questão também de convidar os dois alunos que participam do projeto dele, a Érica, que é doutoranda, vai poder falar um pouco mais depois, e o Maicon, que é mestrando. No inverso, tu tem uma dúvida agora, mas desculpa. Mas participo já faz uns meses com o professor Ricardo do desenvolvimento do projeto sobre o Covid-19 e a pandemia. A atividade de hoje vai ser mais ou menos organizada assim. O professor Ricardo vai falar por uma meia hora, mais ou menos, e depois os dois alunos vão também apresentar as informações que eles trouxeram nesse projeto. A gente depois vai deixar um prazo bem curto para algumas perguntas no final, mas antes de tudo, antes de falar mesmo, a gente queria fazer um pequeno destaque para nossa colega, a Mariana, que era servidor da URSS do Campus Litoral Norte, a Mariana Doninelli, que faleceu ontem, não sei a data exata, do Covid-19. E a URSS, o Campus Litoral, tem luto por 3 dias. Ela era conhecida de muitos colegas, era do apoio aos alunos, então talvez tem diversos alunos aqui presentes que foram em contato com ela. Era uma pessoa muito querida, que ajudava o máximo que ela podia. Ela estava sempre o lado humano dela na frente, ajudava a população, de forma geral, os alunos. Ela estava no cotidiano nessa atuação dela. Então a gente pensa muito nela hoje, de forma ainda mais particular, e o professor Ricardo fez esse documento para destacar que ela está aqui com a gente, de uma certa forma. Deixa a fala para o professor Ricardo. Obrigado, Guilherme. Obrigado aí a todos, Maicon, Érica, que estão com a gente aí também. Hoje é um dia triste, né? A pandemia chegou muito perto de nós, enquanto instituição, enquanto trabalhadores, enquanto educadores, né? Enquanto membros dessa comunidade da URGS Litoral, onde nós perdemos essa colega, Mariana Doninelli, perdemos para a pandemia, né? Então, mais uma vítima, mais uma das 500 mil, só que não é só um número, né? É uma pessoa, um ser humano, uma colega. Ela estava envolvida em vários projetos nossos, né? E é uma tristeza saber que isso aconteceu com ela, né? E, e o que isso afeta, né? Na população, né? Então, quer dizer, a Mariana, ela não era um ser humano perdido no espaço, alheio no espaço, né? Ela vivia num domicílio com a sua mãe, com a sua avó, no caso, na verdade. Ela tinha uma avó já idosa, então ela vivia com a sua avó. Ela era uma trabalhadora, ela convivia com a gente, quer dizer, então uma vida que se perde não é só uma vida, não é só um ser humano que se vai, é toda uma estrutura, é toda uma rede de pessoas que ficam desamparados, né? Então eu acho que é muito importante a gente lembrar disso e lembrar o quanto essas 500 mil mortes, assim como a morte da Mariana, o quanto ela abala uma série de outras vidas, uma série de outras pessoas, né? Então, eu queria fazer esse registro aí, em memória da Mariana. E aí, Guilherme, já posso começando a nossa... Obrigado, Ricardo.
É muito triste. E a gente não vai esquecer dele, com certeza. Pode começar, não? Obrigado, Ricardo. Ah, legal. Então, a gente dividiu só, botar aqui a nossa imagem, né? E aí a gente decidiu manter, porque essa ausência da Mariana, ela tem tudo a ver com o que nós viemos falar, né? Então, eu acho que até a gente cogitou cancelar a apresentação em função do luto que foi decretado em função da morte dela, mas a gente avaliou que uma das formas de homenagear justamente a vida dela, né, e a vida dessas 500 mil pessoas, é continuar fazendo o trabalho que a gente vem fazendo, eu, Maicon, a Érica e mais vários colegas, né, o professor Lucas Panitz, da Geografia também, o professor Eliseu, vários colegas têm feito de mostrar essa realidade da pandemia, né? Então, essa foi a nossa homenagem, né? Então, estamos aqui mantendo a nossa tarefa, né, de mostrar essa realidade. Então, aqui já mostrei a foto da Mariana. Aqui no canto esquerdo ela está segurando um coração, né? É uma banda formada por alguns colegas servidores, uma banda de rock, capitaneada pelo baterista Rony, professor Rony. Então são os Rony Stones. E a Mariana, ela era uma entusiasta assim, da arte, da música. Ela era uma grande figura. Ela ia coordenar um projeto de cinema. A gente não chegou, por causa da pandemia, a gente não chegou a implementar o projeto, mas era um projeto envolvendo cinema e questões sociais, debates sociais. Então, ela ia ficar com a temática do feminismo, que era uma bandeira dela, importante. E vai, enfim, é uma tristeza. Mas o que nós viemos falar hoje, então essa apresentação ela está dividida assim, em algumas partes, eu vou dar esse pontapé inicial. Guilherme, depois segue o Maicon e depois segue a Érica, ou ao contrário, né, Érica? Acho que vem a Érica primeiro e depois o Maicon. Então, acho que a gente, baseado no texto que o professor Guilherme separou para nós, né, do Cristóvão Barcelos, do Buzai e do terceiro autor, que eu não recordo agora o nome, e o francês, né, alemão, francês, franco-germano, eles colocam esse esquema, né, que está na tela de vocês aí. E seria essa síntese da relação entre geografia e saúde, procurando unificar as abordagens, né? Então, e também historicamente, né? Quer dizer, então é um debate que a Érica já vai trazer, né? Onde no início os debates sobre geografia e saúde eles estavam muito ligados à questão do determinismo geográfico, do ponto de vista da geografia, e do ponto de vista da saúde, a teoria dos miasmas. Isso é uma coisa que o Maicon vai falar em seguida, né? Ao longo do tempo, as coisas vão mudando e vão entrando outras abordagens. Então, no campo da geografia e dessa relação geografia e saúde, se desloca do ambiente e doença para a questão da saúde e a doença, né? Eu vou tentar... Eu queria ligar o... Tem uma setinha, uma coisinha que a gente aponta aqui. Ah, aqui. Então, de ambiente e doença para saúde e doença. Quer dizer, isso tem a ver com o debate das Nações Unidas, né? O conceito de saúde. O conceito de saúde e doença, ele muda ao longo do tempo, principalmente a partir ali dos anos 40, 50. Né? Num âmbito mais coletivo, né? Nós temos aí a questão da saúde da doença, não mais o indivíduo, o foco não é tanto no indivíduo, mas é na sociedade, né? Então, a questão da epidemiologia social, as abordagens baseadas nas desigualdades, nas estatísticas vitais, enfim. Passamos a um quadro aí de doença e atenção.
dialogando aí com a geografia dos serviços, a geografia do consumo, e a geografia da saúde, aqui no campo da saúde, doença e atenção. Então, a geografia da saúde mais ligada à questão dos aspectos que levam à doença, ou dos aspectos que comprometem a saúde, tá? Que seria essa determinação social da saúde, e no campo da doença e da atenção, a questão do acesso aos serviços, que a gente vai ver como o nosso trabalho procurou olhar para esses dois lados da relação geografia e saúde, né? Tanto a questão do acesso ao serviço, e aí acesso ao serviço eu estou falando de existência de hospital, existência de UTI, a vacina, né? Então, o acesso ao serviço, leia-se esse tipo de temática. E a determinação social, né? A estrutura etária, por exemplo, as questões de raça e cor, etnias, né? Indígenas, etc. Então, essas abordagens mais para o lado social humano, né? Eu acho que um aspecto importante para dialogar com vocês, alunos de geografia e visitantes aqui que estão com a gente hoje, né, é a questão dos sistemas de informação geográfica. Essa é a base do nosso trabalho, tem sido, né? Para o Longley e os demais autores, os sistemas de informação geográfica, eles são uma classe especial de sistemas de informação. Eles controlam não apenas os eventos, as atividades e as coisas, mas também onde esses eventos, atividades e coisas acontecem ou existem. A gente sabe, por exemplo, que sistemas de informação são usados aí na gestão, no campo da gestão, da administração, né? Recursos humanos, tem vários sistemas de informação. O nosso sistema de informação que nós usamos é um sistema de informação geográfica, onde os endereços, as localizações são muito importantes. E, nesse sentido, o Gilberto Câmara e os demais autores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles colocam a questão que o SIG é fundamental para os estudos relacionados a epidemias. Claro, num determinado espaço, né? Porque as coisas acontecem em determinados lugares, as coisas não acontecem no vazio, né? As coisas, de modo geral, né? Os fenômenos, eles têm endereço, eles têm limites, eles têm territórios, né? Então, essa distribuição de casos, essa distribuição dos eventos, ela é condicionada por fatores espaciais. E para compreender a trajetória do fenômeno entre as localidades, então, os sistemas de informação são muito úteis, porque eles permitem cruzar uma série de dados com muita facilidade. Então, já vamos lembrar para vocês uma chamada lei da geografia, chamada primeira lei da geografia, do Waldo Tobler, que em 1970 cunhou uma célebre frase, escreveu uma célebre frase, que diz que todas as coisas estão relacionadas entre si, mas coisas mais próximas são mais relacionadas do que coisas mais distantes. Então, a gente vê, né, se nós estamos nesse ponto cinza, né, onde está o meu mouse aqui vermelho, nós somos as coisas mais próximas que estão aqui, o verdinho, o verde escuro, o verde claro, elas têm mais relação comigo do que essas coisas que estão mais distantes, esses círculos vermelho, laranja e amarelo, né? Então, isso é fundamental para a gente entender a questão da distribuição espacial, a questão do contágio, né? Então, se vocês pensarem que isso aqui podem ser pessoas, né? Então, se eu sou essa pessoa cinza e eu estou com uma doença, e essa doença ela é transmitida pelo ar, é muito mais provável que as pessoas próximas estejam contaminadas do que as pessoas que estão mais longe, mais distantes, né? Então, isso funciona para várias escalas. Essa primeira lei da geografia do Tobler, é claro que é uma simplificação, não é? Nem chega a ser uma lei, na verdade, né? Mas, enfim, é para a gente pensar, é para a gente raciocinar espacialmente, para ajudar a gente a pensar espacialmente. E aqui um gráfico, né,
mostrando que a correlação decai com a distância. Então, quanto mais longe, menor é a correlação. Nesse mapa, a gente espacializa, isso aqui já é o nosso sistema de informação geográfica, nós estamos cruzando várias informações. Então, nós estamos cruzando os óbitos, que são esses círculos negros, pretos, né? O tamanho do círculo mostra a quantidade de eventos, então quanto mais mortes, maior é o círculo, né? A localização dos círculos são os centroides, né? O centro geográfico de cada município. E aqui nós temos outras variáveis que nós incluímos, a questão dos leitos, né? Então nós temos aqui a cor, né? Os polígonos aqui vermelhos, verdes, variando nessas cores aqui, para maior proporção de leitos, crescimento, na verdade, tá? Então, não cresceu, não diminuiu e não aumentou o número de leitos entre junho de 2020 e janeiro, tá, de 2020. Então, nós queríamos ver onde cresceu, né, onde em junho de 2020 nós temos um número maior do que 1, não sei se vocês conseguem. Onde está verde é porque teve crescimento. Onde está em vermelho é porque teve queda no número de leitos. Então, vocês vejam que nós não atualizamos mais esses dados, porque se vocês lembrarem, a partir de junho de 2020, o governador começou uma campanha de instalar novos leitos, inclusive porque o modelo de distanciamento controlado, quanto mais leito vago, menor era a bandeira, né? Mais baixa seria a bandeira. Quanto mais leito vago, mais flexível seria o modelo. Então, ele percebeu que isso era um indicador importante, e aí, inclusive, deputados, senadores, né, ao invés de comprar vacina, resolveram instalar leitos. Achavam que isso ia resolver a pandemia. E a vacina, o leito não resolve a pandemia. O que resolve a pandemia é vacina e máscara, e distanciamento, né? Mas, como o objetivo não era proteger a população, o objetivo era disseminar o vírus, então acharam importante abrir novas UTIs, né? Lembrando sempre que novas UTIs envolve, em muitos casos, reforma de hospitais, né? Instalação de equipamento, e isso dá muito dinheiro. Ainda mais se não precisar licitação, como foi o caso da crise instalada, não precisava fazer licitação, era só contratação. Então a gente sabe aqui no litoral mesmo, nós tivemos um candidato a prefeito que abriu mão da candidatura quando ele era secretário de Meio Ambiente e foi descoberto que ele tinha desviado uma série de valores aí que seria para a instalação de leito. Mas o que vem ao caso aqui não é o leito, a existência do leito ou não. O que vinha ao caso aqui na época era uma sinalização de algo bastante crítico, que era a retirada de leitos. Então, vocês vejam que tem alguns municípios, esses em vermelho, onde teve retirada de leito. E isso dialoga com aquela questão da geografia da saúde, a questão dos serviços, né? Esses são dois mapas. O mapa da esquerda é o mapa da taxa de casos por 1.000 habitantes, é uma taxa relativa, né? E aqui à direita o número de casos absoluto. Então vocês vejam que, se a gente olha o número absoluto, cidades aqui, né, como Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, aparecem aqui na direita, né, com mais destaque. Enquanto que, se a gente olha em relação à taxa de residentes, a gente percebe uma outra distribuição espacial. São duas distribuições espaciais diferentes, né? Claro que se a gente coloca ainda mais questões, a gente poderia colocar aqui mais questões, né, como a estrutura etária. Como é que é a estrutura etária em cada um desses municípios, né? Lembrando que essa é uma doença que, até hoje,
né, atinge mais pessoas idosas do que jovens, apesar de que a estrutura etária está mudando. Então, nós temos aqui na esquerda a população do Rio Grande do Sul, essa estrutura etária da população gaúcha. Então, cada barra dessas é um grupo decenal de 10 anos. Aqui no meio, em amarelo, nós temos o número de casos confirmados, a distribuição percentual dos casos confirmados. Vejam como ela se assemelha à população, à pirâmide de população, né? Então, ela tem essa barriguinha aqui, na altura aqui dos 20, 40 anos, 20, 39 anos. A barriga dos confirmados, ela é parecida, né? 20 a 29, 40, então tem essa barriguinha aqui. Agora, vejam os óbitos. Os óbitos é uma pirâmide invertida, totalmente invertida, é o contrário à distribuição, né? Então, nós temos muito mais óbitos nas estruturas etárias mais velhas. Agora, isso é olhando o Rio Grande do Sul como um todo. Nós temos aí alguns conceitos que a Érica vai trazer para nós, né? Por exemplo, o conceito de escala, que é um conceito importante. Qual é o sentido de nós aglutinarmos, né? Somarmos tantos municípios? Lembrando que no Rio Grande do Sul, pessoal, são 497 municípios. Então, quando eu estou mostrando esse gráfico, quando eu estou mostrando esse mapa, eu estou olhando cada município. Agora, quando eu estou olhando esse gráfico, eu estou olhando o Rio Grande do Sul como um todo. E isso tem problemas, porque a gente sabe que a população gaúcha ela é diferente em cada município. A gente tem municípios com uma estrutura etária mais velha, uma estrutura etária mais nova. Mas são questões aí para a gente ir pensando. E aí eu passo para a Érica. Tá certo, Érica? Depois a gente retoma no final, no bate-papo. Eu posso ir passando aqui os teus slides. Certo, daí eu vou pedindo, de repente, para passar, conforme eu vou falando. Então, boa noite, pessoal. Gostaria de também me solidarizar, né, com o falecimento da colega. Sim, meus sentimentos a todos, né, que perderam a colega para essa pandemia, né, mais uma, como o Ricardo falou, mais uma vítima e não somente um número, né, uma pessoa que, enfim, tem relações com várias outras e com certeza vai fazer muita falta. Como o colega me apresentou, né, eu faço doutorado em geografia pela URGS, mas não tem nada a ver com o assunto aqui, né, que nós abordamos nesta noite. Eu, sim, trabalho com a área ambiental, mas a geografia da saúde sempre foi uma paixão minha, assim, uma coisa que eu sempre gostei, né, e me interessei. Então, surgiu a oportunidade de participar desse projeto juntamente com o Ricardo e os colegas, né, e eu acabei me tornando voluntária e estou participando desde o ano passado, né, Ricardo? Já faz mais de um ano, né, praticamente, que a gente está, né, que eu estou, acho que desde final de maio, início de junho, junto com o pessoal aí nessa empreitada, né. Então, a minha ideia aqui, né, de falar com vocês essa noite, como somos professores, né, e vocês são alunos de licenciatura, a gente fazer assim uma relação, né, dos conceitos geográficos, os mais importantes para o entendimento da geografia da saúde, né, e para entender assim o nosso trabalho aqui no projeto, né. Então, nós selecionamos alguns conceitos, claro que a gente sabe que o espaço geográfico, né, o espaço é o principal, né, o objeto de estudo da geografia, mas selecionamos alguns assim que vocês, né, vão perceber as relações destes conceitos com o tema que nós estamos apresentando esta noite, tá? Então, rapidamente, assim, para tentar fazer, né, um breve apanhado, assim, da história do pensamento geográfico, tá? Com relação a esses conceitos. Por que é importante a gente estudar os conceitos, né? Os conceitos, eles são padronizações de ideias, né, que a gente tem ao longo do tempo e vai sempre evoluindo de acordo, né, com o momento histórico, político, econômico. Então, a gente vai ter essas diferenciações. E vocês reparem que, assim como os conceitos geográficos que trago para vocês aqui essa noite,
como o professor Ricardo mostrou ali, né, na própria geografia da saúde também a gente vê essa dinâmica, né, na mudança dos conceitos, enfim, né, de acordo com determinada época, né, que a gente vai ter essas diferenciações. Então, o conceito de espaço, né, na geografia. Você sabe que desde que isso foi uma grande discussão, né, até se encontrar o objeto de estudo da geografia, enfim, lá na geografia clássica, né, até a gente chegar no conceito de espaço que se tem na geografia tradicional. Então, vou colocar ali principalmente, né, 3 teóricos assim que são importantes do ponto de vista da geografia. O Ratzel, né, que o professor falou ali do determinismo geográfico. Então, o que seria o espaço para o Ratzel, né? As condições de trabalho, quer naturais, quer aquelas socialmente produzidas. Derivando daí, então, o conceito de espaço vital, né? Da corrente, então, do pensamento geográfico, do determinismo geográfico. Tá? Depois nós temos, então, o Lablache, Vidal de Lablache, né? Que vai falar do espaço como um espaço de coexistência entre homem e natureza, impregnado de intencionalidades. Daí a corrente do possibilismo geográfico. Tá? Eu estou falando para vocês aqui um pouquinho de cada um, e também a gente pode fazer relações, por exemplo, né, do determinismo geográfico com a corrente que a gente tem, que aborda mais a geografia física, né? Enquanto o Lablache lá, né, questão do possibilismo já mais relacionado com as questões da geografia humana. E aí vem um teórico importante para a questão do geoprocessamento, que é o Hartshorne, né? O que ele fala do espaço, então? Que seria um conjunto de pontos que têm existência entre si, sendo independente de qualquer coisa. E aí surge a relação entre fenômenos, né? A geografia ideográfica e, né, como a gente sabe, o geoprocessamento. Então, o Hartshorne ele também é tido como um dos pais, né, do geoprocessamento nessa questão ainda do pensamento, né? O que é importante, então, na visão, né, do Hartshorne? São formulados conceitos a partir, né, dessa visão que trazem 2 principais pontos aí, o conceito de área e de integração, tá? Fazendo a relação, então, que os fenômenos, eles vão variar de um lugar para o outro, né? O Ricardo, ele já comentou alguma coisa a respeito, e quando a gente trata da questão da pandemia, conseguimos perceber bem essa variação, né? Nós temos um dado com relação, né, à escala global, nós temos dados diferentes dependendo de regiões, né, de municípios, enfim. Então, as áreas, né, e a variação e até mesmo, né, dentro do geoprocessamento que a gente pode fazer a integração, né, dessas áreas. Pode passar, por favor. Slide. Seguindo com o conceito de espaço, né, na geografia neopositivista, ele se torna uma importante referência e vai aparecer dentro de trabalhos de Schaffer, Ullmann e Watson. Daí, 2 novas conotações aparecem, né? A planície isotrópica, né, que vai partir de uma homogeneidade para a diferenciação espacial a partir de ações e mecanismos, né, econômicos, enfim, socioeconômicos. E distância variável importante, orientação e conexão e representação matricial. Uma matriz e expressão topológica, redes, hierarquia, nós. Isso aí tudo a gente, dentro do geoprocessamento, né, são questões importantes que aparecem com relação ao espaço, né. Pode passar. Já na geografia crítica, né, exemplo dos autores Milton Santos e Lefebvre, né, de base marxista, nós temos o espaço como nem a soma, nem a síntese das percepções individuais, mas um produto, resultado da produção, e o espaço, então, como um objeto social. E o espaço sendo um objeto social, ele teria 4 categorias de análise, sendo a forma, né, o que é visível do espaço, a função, né, a tarefa, a atividade atribuída àquele espaço, a estrutura, né, com relação à organização, e o processo, tempo.
que é, né, a questão do tempo. Então, todas essas categorias do espaço, elas são importantes também dentro da análise que a gente faz, né, na questão da pandemia, né, a estrutura, processo, né, função, forma, tudo isso pode ser analisado dentro desse contexto. Pode passar. Eu trago aqui um conceito de espaço, né, do Milton Santos, para a gente refletir, né? O que seria o espaço para o Milton Santos? A gente sabe que o Milton Santos é um autor que ele é amplamente utilizado na geografia, né? Bastante na geografia humana, mas quando vamos abordar o espaço, seja, né, independente da análise que nós fizemos, o Milton Santos é um teórico que aborda de forma, né, muito sensata a questão do espaço. Então, o espaço ele seria formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro único onde a história se dá. Só aí nessa parte, né, não preciso ler todo o conceito para vocês, mas para a gente pensar nessa questão da pandemia mesmo, como né, um conjunto indissociável. Então, nós temos a pandemia como um fenômeno global, né? E as coisas elas não podem ser consideradas de forma isoladas, né? Então, nesse contexto, a gente precisa analisar várias questões, né? Para entender o que está acontecendo, né? Quais são as dinâmicas, o que acontece no espaço, né? Que faz com que a doença seja disseminada. Não são somente relações, né, de proximidade, mas sim, né, todo o contexto da globalização, enfim, que fez com que essa pandemia fosse muito mais forte, né, agora do que outras que já tivemos historicamente, né? Por que se disseminou tão rápido no espaço, né? Então, são várias análises, né? A gente tendo o espaço como categoria, né, como conceito principal de abordagem, são várias análises que podem ser feitas a partir de então. Pode passar, por favor. Aí, nós pensamos, né, em um outro conceito que é importante dentro dessa análise, né, que fizemos a partir, né, da geografia, né, dos conceitos da geografia da saúde, enfim, da questão do geoprocessamento, né. O espaço, ele é importante, sim, dentro da análise, né. Mas outros conceitos também podem ser analisados como o conceito de região. Aí vai de encontro com o que o Ricardo falou, né? Nós temos, por exemplo, regionalizações, né? Dentro do próprio Rio Grande do Sul, né? Áreas da saúde, né? Os próprios municípios e suas bandeiras, enfim, né? Que a gente tinha antes como distanciamento controlado, que agora também já mudou, né? Essa questão. Mas, enfim, qual é a ideia, né, de analisar a pandemia no contexto regional? Enfim, isso é importante. Qual seria a melhor, né, forma de analisar isso? Então, só para falar para vocês assim do conceito de região de uma forma, né, bem básica, né, assim, da origem do conceito mesmo. O conceito de região ele surge, né, a partir era usado principalmente para designar áreas do Império Romano, né? E a geografia clássica utilizava esse conceito de região como uma localização e extensão de um fenômeno natural, de uma região natural, de um domínio de um fenômeno da natureza ou uma conjunção desses fenômenos, né? Aí o Lablache, aquele cara lá do possibilismo, né, que nós falamos, né, anteriormente, ele vai falar que a região é uma combinação de fatores que resultante da atividade humana na sua relação com a natureza. Tá? Uma denominação dada a uma unidade de análise geográfica, que exprimia a própria forma de os homens organizarem o espaço terrestre. Então, o que seria região para nós hoje? Né? O que são essas regionalizações que nós temos para trabalhar com esses dados? Né? Pode passar, por favor. Aí, trazendo de novo, né, o Hartshorne, que foi um teórico, né, que eu abordei anteriormente também com relação ao espaço, né, mas com relação ao conceito de região, o que ele fala? A região não é um espaço evidente, mas um produto mental,
uma forma de ver o espaço que coloca em evidência fundamentos da organização diferenciada do espaço. Aí, com análises ideográficas, né, sendo descritivas de um só lugar ou tema, e nomotética que parte de generalizações, regras comuns que possam entender fenômenos universais. Tá? Então, pensar a região nesse contexto, né, a gente não está trabalhando com uma região natural, e sim é uma região que ela foi delimitada a partir de critérios, né, pré-existentes, né? Que critérios foram esses? Enfim, é importante, né, sempre ter em mente assim o conceito que tu está utilizando, né, e por que como que ele vai servir à análise. Pode passar, por favor. Aí, de novo, fazendo, né, uma pincelada ali na geografia clássica, seria uma síntese das relações homem-natureza, cabendo à geografia estudar as diferenças regionais, sendo a região objeto da geografia, ou regionalizar, delimitar espaços através das diferenciações dos fenômenos. Né, que ali eu trago uma citação da professora Dirce Suertegaray, né, professora da URGS, de 2005. Na geografia marxista, a questão da regionalização vai pensar o espaço geográfico a partir de uma concepção de região que se define a partir de um contexto histórico e associa a divisão territorial do trabalho. E mais recentemente a gente sabe que o conceito de região ele não tem somente, né, esses significados que eu trouxe de, né, autores que estudaram, né, nesse período, nesse contexto, o conceito de região, mas sim adquiriu múltiplos significados, incluindo dimensão cultural, enfim, proposição política sobre determinado espaço, né, como a gente tem, por exemplo, os corédios, né, regiões político-administrativas. Então, a região ela vai expressar questão política, econômica, social, cultural, né, além de também poder expressar questões naturais, né. Pode passar, por favor. Bom, Érica, outros conceitos eu poderia utilizar, né, a partir dessa proposta de análise dentro da geografia da saúde, trabalhar com pandemia, enfim, o conceito de território, eu acredito que seria um conceito interessante e importante, né, porque mesmo tendo mapeamentos, né, com relação a dados regionais, enfim, a gente sabe que também a questão da política, né, dos territórios, isso vai fazer uma diferença também, né? Então, acredito que o conceito de território também seria importante, né? Porque o conceito de território, ele tem, né, ele parte a partir, ele surge, né, a partir da delimitações, a partir de relações de poder, né? Mas, enfim, a gente sabe que existem territórios político-administrativos, né? E com certeza também o entendimento da dinâmica dos territórios é importante dentro dessa análise, né? Mas aí para fechar assim a minha fala, para também não tomar todo o tempo e o Maicon poder falar também. Achei que o Maicon tinha caído, mas ele surgiu de novo ali. Todos esses conceitos que eu falei para vocês, né, desde o espaço geográfico, né, região, território, enfim, outros conceitos dentro da geografia também, é importante que tenhamos em mente, né, que dentro das análises a gente precisa entender o conceito de escala, né? O que seria a escala? De dimensão espacial ou temporal de um fenômeno que é analisado no contexto, né, do espaço geográfico. Então, a questão da escala, né, o conceito de escala cartográfica, na verdade, é onde a maior extensão territorial pressupõe menor escala, né? Como botei o exemplo ali para vocês. 1 para 1 milhão, né? Uma porção menor do espaço significa, no caso, né? Uma porção menor do espaço significa uma escala maior, né? E uma porção maior do espaço, né? Significa uma escala menor, mas também com um número maior, né? O que a gente tem que entender nessa questão do espaço, né? Da escala, né? Eu posso ter escala global, né? Analisar fenômenos de globalização, espaço geográfico, escala regional,
onde eu posso analisar a economia, cultura de determinada região, até mesmo essas questões da pandemia, né, que a gente vem analisando dentro de cada uma dessas escalas também é possível, né? Escala nacional, escala local. E outra questão da escala que é importante é a escala temporal. Daí, eu não sei se o professor Ricardo mostrou ali, que tinha uns gráficos, né, das nossas análises, tanto a média móvel quanto as variações, né, que nós temos de acordo com cada semana. E o que está implícito, né, nessa questão da escala? Que quanto mais espaço a gente abrange, né, dentro, aqui está o gráfico que o professor, que eu falei que o professor tinha colocado. Eventos com intensa variação de tempo, né? Aqui nós temos o gráfico dos casos confirmados de Covid-19 por dia, né, de divulgação da CES-RS, que é de onde nós pegamos os dados, né, até 29 de 5 de 2021. Aí vocês podem ver a variação, né, que acontece à medida dos dias. Eu não sei se tem aquele gráfico das semanas também. Eu separei esse aqui só, Érica, que é tá. Para mostrar Sim. A variação. Sim, aqui da eventos, tá. Número médio de casos confirmados. Sim, aqui das médias também, que a gente pode ver a variação, né, temporal que acontece nesse gráfico. Da semana eu não coloquei aqui, mas está lá no nosso site. Sim, até tem que deixar depois, né, para o pessoal, acho que o endereço, né, do projeto, para o pessoal poder dar uma olhada. Então, e a questão da escala, só para fechar, né, que eu estava falando para vocês, que nessa análise que nós fazemos, né, a gente tem que pensar que quanto mais maior a área que nós abrangemos, né, na escala, mais dados a gente está aglomerando, né, e se é importante, se é interessante ou não aglutinar esses dados, então é todo uma análise, né, todo um pensamento que a gente tem que, né, deve ter, né, porque quanto mais área, né, mais dados a gente vai ter. Eu acho que da minha fala era isso, mas também depois acho que no final posso fazer esse fechamento da importância também que nós professores, né, vocês que estão estudando, né, para ser professores, enfim, saber como a gente deve utilizar os dados, né, e ter sempre essa consciência que as coisas estão mudando, né, e como é importante a gente estar, né, ligado, né, no que está acontecendo para a gente trabalhar na sala de aula, enfim, e poder, né, trabalhar com nossos alunos com os assuntos atuais, né, então é importante que nós tenhamos conhecimento, né, para poder não somente trabalhar nas aulas, mas também na questão da gestão da educação também, isso é muito importante para tomada de decisões. Aí eu tinha colocado só uns desenhos ali para ilustrar, no caso, a escala global. Não sei se o Ricardo pode voltar ali rapidinho. Deu uma travada no nosso slide. Peraí que sumiu, já põe de volta. Tá aqui. Aqui o exemplo de escala global, né, onde a gente está, no caso aqui está uma porção da América do Sul, enfim, né, mas uma grande área, né, onde a gente teria um dado imenso de população, enfim, muito mais dados, né, só para a gente exemplificar. E no mapa aparecendo uma área menor, né. Aqui uma escala, né, Rio Grande do Sul ali, e a próxima seria uma escala local. Só para exemplificar mesmo. Agora eu passo a palavra para o Michael, que vai dar continuidade à nossa palestra. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas que acompanham a nossa fala.
Quero agradecer aí as colocações dos coordenadores dessa aula e vou partir exatamente de onde a Érica parou. Primeiro me apresento, né? Meu nome é Maicon Rodrigues, eu sou mestrando em Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo e faço parte do projeto SIG Litoral, no acompanhamento da Covid-19 desde junho do ano passado. Então, o que a gente vai trazer aqui são alguns, o que a gente está trazendo aqui são alguns resultados aí dessas discussões que a gente tem desde então. Para começar essa conversa com vocês e enfocar um pouco mais nos dados que a gente tem levantado, eu vou partir da definição de conceitos que a Érica trouxe nessa fala, para, em primeiro lugar, recorrer a esse primeiro gráfico da esquerda, que é o gráfico do Onhan, que ele demonstra um momento importante vivido no século XX, aqui no Brasil, e em grande parte do mundo, vivido entre o século XIX e o século XX, que é justamente essa transição epidemiológica que evidencia uma mudança no parâmetro nos padrões de saúde e doença que causam mortes, que causam mortalidade no mundo. Então, a gente tem aí, olhando para o início do gráfico, eu não vou meter a questões de detalhes dos dois gráficos, mas quando a gente olha de maneira geral no comportamento dos gráficos, a gente tem no início uma grande presença das causas infecciosas, de doenças infecciosas na mortalidade da população, chegando a quase 50% das causas de morte nas populações em geral. A gente tem uma pequena participação das causas de câncer, causas vinculadas ao sistema circulatório. As causas de mortes violentas, elas acabam se repetindo em representatividade ao longo desses gráficos, e outras causas que a gente tem, primeiro um aumento até o meio do gráfico e depois uma queda até o final do gráfico. E o que chama a atenção é que as causas que ocupam a maior parte da mortalidade das populações no mundo todo, e no Brasil isso acabou acontecendo no século XX, são as causas que o autor determina como aquelas causadas pelo homem ou de doenças degenerativas, né, que são largamente ocupadas aí pelo câncer e por doenças no sistema circulatório. Então, a gente tem uma queda muito grande das doenças virais e das doenças infecciosas, o que acaba sendo modificado em um período de pandemia, como é o período que a gente está vivenciando agora. Na minha conexão aqui, já de antemão peço desculpas a vocês, mas está um pouco travada a imagem, então eu estou acompanhando a parte aqui, a apresentação. Qualquer problema vocês podem me pontuar que eu retorno aqui, tá? Michael, nós estamos naquele slide da transição demográfica. O 22, epidemiológica, né? Epidemiológica. Tranquilo. Então, só para a gente entender, então a gente viveu aí ao longo do século XX, principalmente no Brasil, essa mudança no padrão das causas de mortes, né? O que denota também um aumento direto ou indireto na qualidade de vida das pessoas no que diz respeito a acesso à saúde pública, que diz respeito ao saneamento básico, que são discussões que a gente pode ter mais largamente quando a gente fala sobre a geografia da saúde em si, né? Questões demográficas nesse sentido. Então, na tabela que vocês têm aí do lado direito, a gente tem, concomitante a essa modificação de padrão que acontece no século XX no Brasil, a gente tem o quadro de como isso se deu por região do Brasil. E aí vocês podem observar que na região sudeste, que é a última coluna que aparece na tabela, é a região padrão, tida como padrão. Então, o valor de 100 imputado à região sudeste é o valor padrão. Então, todo valor menor do que 100 é uma incidência menor do que o padrão do sudeste, todo valor maior do que 100 é uma incidência maior do que o padrão do sudeste. Então, quando a gente olha para as doenças infecciosas, que é a primeira linha que aparece, a gente vê que o norte do país sofreu, a data dessa tabela é de 1989, então são dados até 1989. Então, a gente vê que a região norte do país, ela sofre muito com a questão das doenças infecciosas ao final da década de 80, enquanto a região sul, com o valor ali de 253, né, que é quase mais de 3 vezes, aliás, mais de 2 vezes o padrão
do Sudeste. Quando a gente olha para a região Sul, que é a penúltima coluna, a gente vê que a incidência de doenças infecciosas é ainda menor do que a incidência no Sudeste, o que denota que, indiretamente, podemos dizer que é uma qualidade de vida maior no sentido do acesso à saúde pública e do saneamento básico na região Sul, em comparação com o restante do país. E assim a gente pode ver as outras linhas que estão relacionadas àquelas doenças degenerativas do corpo humano ou aquelas causadas pelo homem, né? E aí a gente vê que há uma maior incidência na região Sul, com exceção ali das causas externas, que são as causas vinculadas à violência, né, a questão da violência, e nas outras regiões a gente tem uma incidência muito menor desse padrão de mortalidade. Por que isso acontece? Porque o Brasil ele é muito desigual. Como a Érica muito bem colocou nas palavras do Milton Santos, né? O Milton Santos ele vai trazer para a gente a questão dos diferentes Brasis, não só no sentido da geografia física do Brasil, em que apresenta uma diversidade muito grande, mas principalmente quando a gente fala sobre o Brasil social, né? Sobre as condições de vida dos brasileiros, que não se repete, que não é igual ao longo de todo o território brasileiro. Pode passar, por favor, professor. Passou? Já estamos no Rio Grande do Sul agora. Tá, agora carregou aqui para mim. Bom, então, nesse slide de sequência, eu quis mostrar para vocês um pouco dessa questão da regionalização que a Érica abordou. Então, quando a gente faz um trabalho de regionalização, quando a gente define uma regionalização para um território que a gente vai analisar, a gente está assumindo algumas concordâncias dentro daquela região, ou algumas semelhanças dentro daquela região, e a gente está excluindo outras questões que tornam aquela região, que tornam em uma escala mais aproximada, que tem diferenças dentro daquela própria região. Então, nesse primeiro mapa à esquerda, a gente tem a regionalização chamada região Covid, estabelecida pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, na implementação do modelo de distanciamento controlado, isso lá em maio de 2020. Então, o modelo de distanciamento controlado inicialmente implementou 20 regiões Covid, logo adiante, em junho de 2020, foi implementada mais uma região, que é a região Guaíba, totalizando as 21 regiões, que é esse mapa que a gente está vendo aí. Então, dentro das políticas públicas adotadas para o enfrentamento da Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem a percepção de que o comportamento da doença em nível administrativo estadual, ele deve encontrar algumas semelhanças dentro dessas regiões. Senão, não há por que fazermos essa regionalização, né? Alguma semelhança ela deve haver. Vale lembrar que essa regionalização que vocês estão vendo aí, ela não é estranha aos olhos de quem conhece o mapa das micro-regiões do Rio Grande do Sul, por exemplo, porque ela não se distancia muito do mapa trabalhado pelo IBGE desde 1968, numa publicação chamada Divisão do Brasil em Micro-regiões Homogêneas, em que o IBGE estabeleceu as micro-regiões dos estados brasileiros. Tem algumas diferenças, principalmente na região sul e no extremo oeste do Rio Grande do Sul, mas são diferenças bem sensíveis. De maneira geral, o mapa, ele, em 1968, foi regionalizado de uma maneira muito parecida. E aí fica uma reflexão para a gente fazer, né? Será que os fluxos econômicos e os fluxos de pessoas no Rio Grande do Sul se repetem desde 1968, sem grandes mudanças? É uma reflexão que a gente pode fazer para fazer a leitura desse mapa. Então, para ajudar a gente a refletir um pouco sobre isso, eu especifiquei ali na aproximação que vocês veem à direita, a região do litoral norte do Rio Grande do Sul, a região Covid do litoral norte do Rio Grande do Sul, em que, não sei se vocês conseguem enxergar a legenda, é um pouco pequeno, mas a gente tem ali a divisão dos municípios, né, divisão municipal, e eles estão coloridos de acordo com a incidência de casos para cada 100 mil habitantes. Então, aqueles municípios em um tom mais amarelado, eles são os municípios que têm de 800 a 5 mil casos para cada 100 mil habitantes. Vale lembrar que a maior parte desses municípios, ou quase a totalidade deles, não tem 100 mil habitantes. Então, essa extrapolação ela é feita justamente para que a gente possa ter essa noção relativa à população total,
né, para a gente não trabalhar com números absolutos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso logo adiante. Quando a gente olha para a região de Osório, que está em uma tonalidade mais escura, a gente percebe que é onde há a maior incidência para cada 100 mil habitantes de infecções por Covid-19. Então, essa regionalização baseada na proposta do IBGE, que vem sendo construída desde 1968, ela é suficiente para a gente identificar essas diferenças entre os municípios, por exemplo, dentro de uma região, e até que ponto essas diferenças elas devem ser levadas em consideração ou não, são algumas questões que a gente pode debater um pouco essa noite. Então, pode passar, professor. Bom, pensando agora no todo, né, voltando o nosso olhar para o todo do mapa do Rio Grande do Sul, se considerarmos os números absolutos da Covid-19 até o mês de abril, esse recorte que eu fiz ele é no mês de abril de 2021, a gente tem essa condição, essa situação. Então, quer dizer que se a gente olha para Porto Alegre, que é a parte em uma tonalidade mais escura ali no mapa, a região de Porto Alegre é que concentra o maior número absoluto de casos, assim como a região metropolitana e a Serra vem logo na sequência. Só que até que ponto olharmos para os números absolutos corresponde à realidade para que a gente entenda como a Covid-19 tem se comportado dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, pode passar, professor. A primeira aproximação que eu proponho para a gente visualizar essa noite é a distribuição da Covid-19 de maneira relativa por região do Rio Grande do Sul. Aí nessa tabela à esquerda, o mapa à direita ele é o mesmo mapa que vocês visualizaram no slide anterior, então é para a gente fazer um comparativo mesmo, né? Aí nessa tabela à esquerda, vocês veem cada região Covid estabelecida pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem na segunda coluna da tabela a população total da região, então todos os municípios agregados, né, tem aquela população. Logo depois, o percentual da população, o quanto essa população da região representa no todo do Rio Grande do Sul, aí em número percentual. Logo depois, total de óbitos da região, percentual de óbitos sobre o total de óbitos no estado, né? Então, percentual daquela região quando a gente compara ao total do estado. E, por fim, a mortalidade para cada 100 mil habitantes daquela região. Então, quando a gente olha para o total do estado, que é a última linha que a gente observa lá, a gente vê que existe uma mortalidade de 230 óbitos por Covid-19 para cada 100 mil habitantes, isso até abril de 2021. Agora, esse não é um padrão que a gente pode estabelecer para todas as regiões. Como vocês podem observar, a região Capão da Canoa, que é a região que corresponde ao litoral norte do Rio Grande do Sul, a gente tem aí uma mortalidade de 295 óbitos para cada 100 mil habitantes, bem acima do que é o total, do que é a média do estado, né? Quando a gente olha para o total para o percentual de óbitos da região comparado ao total do estado, a gente vê que é 4,5, enquanto o percentual da população é 3,49. Então, só essa diferença já dá para a gente perceber que existe uma mortalidade maior na região Capão da Canoa do que na média do estado. Quando a gente olha, por exemplo, para pegar um número mais baixo para a gente fazer esse comparativo, né? A região de Cachoeira do Sul, que é uma região que no mapa aparece em um tom, no mapa à direita aparece bem central ali no estado, né? Em um tom bem claro. Na tabela a gente pode observar que a região Cachoeira do Sul, que é a segunda linha, tem uma mortalidade de 139 óbitos por Covid-19 para cada 100 mil habitantes. Isso quer dizer que esses 283 óbitos que a região apresenta, diluídos no total do estado, que naquele momento eram 26.176, representam 1,1% da mortalidade do estado, que é ali o percentual de óbitos sobre o total, né? Enquanto essa população, que é a segunda coluna, ela é 1,78% da população do Rio Grande do Sul. Ou seja, a mortalidade por Covid-19 naquela região ela é menor do que a média do Rio Grande do Sul. Então, essa tabela é para a gente perceber que olhar para números médios, tanto na escala do estado,
quanto na escala da própria região pode ter algumas armadilhas, né? Então, a gente tem que cuidar muito a questão da escala quando a gente vai falar da realidade local ou da realidade regional. Pode passar, professor. Um segundo ponto que eu proponho para que a gente possa analisar é a questão relacionada ao sexo, né? Condição de sexo da população. Então, nos dados até abril de 2021, a gente tinha ali na tabela à direita, né? Vamos analisar primeiro a tabela, a gente tinha a mortalidade de homens acima da mortalidade de mulheres na última linha, lá, que é a média do estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente percebe que a razão de sexo é de 118, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que morrem 118 homens, ou morriam até abril 118 homens por Covid-19 para cada 100 mulheres. Mas como isso se deu nas regiões? Se a gente olhar a primeira região, que é a região Bagé, a gente vê que a razão de sexo é de 94. Ou seja, morriam 94 homens para cada 100 mulheres. E Bagé é a única região do estado do Rio Grande do Sul em que morriam mais mulheres do que homens por Covid-19 em abril, até abril. Se a gente olhar todas as outras linhas, a gente vai ver que essa razão de sexo está acima de 100. E quanto mais distante acima de 100 ela tiver, mais homens em relação às mulheres morriam por Covid-19. E aí a gente pode encontrar muitas razões para que isso aconteça dentro das próprias análises da geografia, né? Principalmente a geografia que trata de questões mais demográficas, que trata de questões de relação do modo de vida de homens e do modo de vida de mulheres. A gente pode perceber que existe uma maior exposição ao risco, muitas vezes, dos homens por questões culturais ou por questão associada ao mercado de trabalho. Enfim, vários fatores podem influenciar nessa questão, e os números eles evidenciam isso de maneira muito clara para a gente, né? A gente chega a ter regiões ali que passam de 150 homens para cada 100 mulheres na relação da razão de sexo. Pode passar antes de passar, deixa eu só dar uma espiadinha nesse gráfico aqui do lado, que é a distribuição por faixa etária, de acordo com o sexo também na mortalidade, né? A gente percebe que os homens estão à frente das mulheres a partir dos 30 anos de idade, ali até os 79. Morrem mais homens do que mulheres em todas essas faixas etárias. Dos 20 aos 29 está praticamente empatado. Se a gente for... esse estudo que eu estou apresentando para vocês, ele foi um estudo que comparou 3 cenários, como a gente vai ver logo adiante. Se a gente for ver a distribuição nesses 3 cenários, a gente vê que essa diferença entre homens e mulheres ela foi se acentuando na faixa etária dos 30 aos 70 anos, e dos 20 aos 29 ela foi caindo gradualmente, né? Quando a gente tem 80 anos ou mais, a gente percebe que morreram bem mais mulheres do que homens nessa faixa etária. Mas aí a explicação ela não é muito boa também para o público masculino, né? Porque a presença das mulheres na faixa etária acima dos 80 anos ela é bem maior do que a presença masculina. Então, também é uma questão lógica que acabem morrendo mais mulheres do que homens nessa faixa etária. Pode passar, professor. Aqui para mostrar para vocês a evolução desse estudo. Então, quando a gente observa a questão de cor ou raça associada à mortalidade de pessoas por Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul, a gente percebe que existem questões sociais colocadas de maneira profunda na questão da tabulação dos dados da Covid-19. Por que eu digo isso com segurança? Bom, vamos analisar esses 2 gráficos que eu trago aí para vocês. O primeiro dos gráficos, que é esse à esquerda, ele mostra essa evolução temporal, onde a gente tem nas colunas azuis os dados referentes a outubro de 2020, nas colunas em laranja a gente tem os dados de fevereiro de 2021 e nas colunas verdes os dados de abril de 2021. Sempre dados cumulativos, né? A gente não está pegando o dado do mês, mas sim o acumulado até aquele período. Então, quando a gente olha o total de registros de mortes de pessoas brancas em outubro de 2020, que é a coluna azul da esquerda, a gente vê que esse quantitativo ele chega a
óbitos no estado do Rio Grande do Sul de pessoas brancas. E quando a gente tem o não informado, que é aquele dado que ele não foi coletado, né, a raça ou cor não foi coletada, a gente tem ainda um número bem baixo ali nessa primeira constatação, né, não chegando aí aos 1.000 casos. Quando a gente olha para a segunda constatação, que é a de fevereiro, a gente vê que teve sim um crescimento do registro de falecimento de pessoas brancas, chegando ali ultrapassando os 7.000 registros, né? Mas se a gente observa o crescimento relativo do não informado, a gente percebe que não tem nem comparação esse crescimento quando a gente fala do crescimento relativo, né? Quanto que a gente tem de não informado em fevereiro em relação ao que a gente tinha de não informado em outubro. É um crescimento muito grande. E quando a gente olha para abril, então, que são as barras verdes, a gente vê que o não informado ele quase chega ao patamar do registro de pessoas brancas. Por que eu separei aí não informado de brancos para a gente visualizar? Olhemos então para o gráfico da direita, em que a gente percebe que o registro de óbitos de pessoas brancas ele é quase a metade do total em abril de 2021, 49%. O registro de óbitos de pessoas sem declaração de cor ou raça chega a 46% em abril de 2021. Somente 5% referente ao registro de outras cores ou raças. E aí, nesses 20%, a gente tem a separação ali em verde, nesse verde mais claro, né, de pessoas pretas, e nesse azul mais claro, de pessoas pardas. Diluídos ali em verde mais forte, indígenas, e em um tom amarelo mais claro, pessoas amarelas. Então, a gente percebe que 5% da população é declarada de outra cor que não branca, mas 46% da população que morreu por Covid-19 nesse período não teve a sua raça ou cor declarada. Isso vai se refletir em um outro dado que a gente vai ver logo a seguir, que é a questão da qualidade de atendimento, de o quanto as pessoas conseguem buscar o atendimento em situação extrema de Covid-19. Mas por que esse dado é importante? Esse dado é importante para a gente perceber que será que metade das pessoas que morrem no estado do Rio Grande do Sul por Covid-19 realmente são pessoas brancas? Será que aqueles 46% predominantemente, quais são as cores ou raças das pessoas que estão predominantemente nesse grupo que é negligenciado, né, que tem informação negligenciada? E por que pretos, pardos, indígenas e amarelos são atribuídos somente a 5% dos óbitos por Covid-19? São questões que a gente pode anexar aí a análises sociais de maneira bem tranquila, né? Então, vamos passar para o próximo slide, professor. Aqui, então, um comparativo ainda utilizando a questão da raça ou cor, e quando a gente olha para a idade, a faixa etária dos óbitos, né? No primeiro gráfico que vocês veem à esquerda, a gente tem essa distribuição lá em outubro de 2020, onde a gente tinha, de maneira geral, ali a linha que mais se sobressai, que é a linha dos óbitos de pessoas brancas, né? A gente tem esse crescimento conforme o avanço da faixa etária. Então, a gente tem o maior número de óbitos lá nos 80 anos ou mais, seguido ali dos 70 a 79 anos, 60 a 69 anos. De maneira geral, a gente tem o comportamento de crescimento dos óbitos conforme avança a faixa etária, mas percebam que tanto no não declarado, né, que é em amarelo ali, quanto nas outras cores ou raças, a gente tem um comportamento de evolução do registro de óbitos até os 70 anos de idade, 70 a 79 anos de idade. Quando a gente chega na faixa dos 80 ou mais, a gente tem uma queda desse dado, o que também evidencia que pessoas não brancas, no caso aqui desse gráfico, elas, primeiro, elas tendem a viver. A gente consegue perceber aí que existem mais pessoas não brancas até a faixa dos 70 anos de idade do que além disso. As pessoas não deixam de morrer por Covid-19 a partir dos 80 anos de idade, sendo de outra cor. O comportamento ele é um comportamento geral. Essa questão da cor ou raça, ela não influencia nessa questão da mortalidade quando a gente fala sobre quem
chega em uma determinada idade, ela é mais propensa ao óbito ou não relativa à sua cor ou raça, a menos que associemos isso a questões sociais. Quando a gente olha aqui para o gráfico da direita, que é a incidência de óbitos já em abril de 2021, ali está 2020, mas considerem 2021, por favor, a gente percebe que, primeiramente, né, a gente tem esse avanço muito forte do não informado, que é a linha amarela, e que ela quase imposta na linha vermelha das pessoas brancas, lá na faixa etária a partir dos 50 anos de idade. Mas quando a gente olha para as faixas mais medianas, que são as faixas ali dos 20 aos 49 anos, a gente vê que essa linha amarela ela chega a ultrapassar a linha vermelha. Ou seja, existem mais pessoas que não tiveram sua cor ou raça informadas, que morreram nessa faixa etária do que pessoas brancas. Então a gente tem aí uma mudança de comportamento. Quando a gente olha para o último grupo etário, que é o grupo dos 80 anos ou mais, a gente já vê que há uma queda do comportamento, né, de mortalidade, há uma queda das mortes em todas as faixas etárias, inclusive de pessoas brancas. Então a gente tem uma maior mortalidade nos 70 a 79 anos. Aí a gente tem uma mudança no comportamento da mortalidade geral, e quando a gente olha para a mortalidade por cor ou raça, a gente vê que essa mudança ela se acentua em alguns grupos etários. Pode passar, por favor. Bom, e quando a gente olha para esse gráfico da esquerda, ele é um gráfico que mostra a incidência dos não informados, né, dos óbitos com cor ou raça não informada por região Covid. A gente percebe que a última região lá, que é a uruguaiana, elas estão organizadas por ordem alfabética, na região uruguaiana a gente tem 65% dos óbitos até abril que tiveram cor ou raça não informada, o que é uma grande perda de dados, né, se a gente for pensar em pensar a Covid-19 a partir dessa perspectiva. Mas, de maneira geral, a gente tem uma perda de dados muito grande também em todas as regiões, né? A região em que apresenta a menor perda é a região Passo Fundo, ali com 30%, mas ainda assim já é uma grande perda, né? Claro que a gente pode estipular, existem parâmetros que a gente pode aplicar para estipular aí valores compensatórios até para essas perdas, para a gente poder ter análises mais aprofundadas. Então, quando a gente olha para essa tabela da direita, essa tabela ela traz essa distribuição dos óbitos de pessoas que estavam hospitalizadas ou não hospitalizadas de acordo com a cor ou raça. E aí a gente percebe o porquê de aparecer esse dado não informado de maneira tão expressiva, né, a partir do período de fevereiro de 2021. Bom, a gente percebe que pessoas amarelas que vieram a óbito por Covid-19, 97% estavam hospitalizadas, somente 3% não. Pessoas brancas, 98,5% das pessoas brancas que vieram a óbito estavam hospitalizadas, somente 1,5% não. Pessoas indígenas, 90% estavam hospitalizadas. Mas quando a gente olha os não informados, 91,9% não estava hospitalizado. Ou seja, esse óbito ocorreu fora dos hospitais. Não houve aquele atendimento de UTI que a gente o professor Ricardo colocou muito bem na fala dele, que em um determinado momento da implementação do modelo de distanciamento controlado, a gente tinha a ideia, ou o governo estadual colocava essa ideia de que a ampliação do número de leitos poderia ser um fator que poderia flexibilizar algumas ações de combate à Covid-19, quando a gente percebe que a ampliação do número de leitos é a última medida no processo de enfrentamento à pandemia, né? Quando a gente está falando de ampliação de leitos, por mais que a gente consiga ampliar os leitos, a gente não consegue atender a totalidade da população que necessita desses leitos. E a prova disso está nessa tabela que expressa os dados até abril de 2021. Então, esses 91% que morreram fora dos hospitais são esses dados em que a gente tem uma perda muito grande, que a gente não consegue compreender à primeira vista quem são essas pessoas que acabaram falecendo por Covid-19. Então, quando a gente olha o total, a gente vê que esses 91% fazem muita diferença, porque quando a gente olha o total, 42% dos óbitos ocorridos no Rio Grande do Sul até abril de 2021 foram fora dos hospitais, ou seja, sem aquele atendimento de UTI ao final do processo. Pode passar, professor.
Então, para a gente encerrar de minha parte aqui as exposições e passar também para alguns questionamentos que a gente possa fazer, eu trouxe uma citação do texto indicado para essa aula, né, que é um ótimo texto, inclusive, para quem quer fazer essa aproximação entre geografia e saúde, né, e geografia da saúde, que é para a gente pensar uma maneira de ler o mundo, né, em que o autor coloca que a geografia da saúde procura compreender o contexto em que ocorrem os problemas da saúde, para poder atuar sobre territórios, não sobre indivíduos. Então, de que maneira que a gente consegue enxergar essas dinâmicas e esses fluxos que ocorrem por questões de saúde, tendo em vista tanto a estrutura de saúde que o Estado comporta, como o professor colocou lá no começo, como a incidência de casos e o porquê a incidência de casos ocorre da maneira como ela ocorre, qual o papel da governança em diferentes escalas, no sentido de impedir que uma pandemia avance, como a pandemia de Covid-19 tem avançado no estado do Rio Grande do Sul, como a gente pôde observar o quanto as modificações no sistema de distanciamento controlado, no modelo de distanciamento controlado, impactaram na questão do avanço da pandemia, quando a gente percebeu que, enquanto a gente percebe que o Brasil vem falando numa possível terceira onda em frente, quando a gente olha para o gráfico de ocorrência de casos no estado do Rio Grande do Sul, a gente percebe que a gente já passou por 3 avanços de infecção por Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, para nós, por que não a gente pensar que já passamos por 3 ondas, né? E como essa última onda que durou até março, abril de 2021, ela foi devastadora no sentido de não comportar o sistema de saúde, não comportar aqueles doentes que precisaram do sistema de saúde, e o quanto que isso causou de desordem no território do Rio Grande do Sul. Então, um pouco dessa visão que o autor traz sobre como nós nos relacionamos com a incidência de doenças ou a incidência de saúde sobre o território, é um pouco do que a gente buscou debater hoje aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Michael. Aproveito para agradecer também a Érica e o professor Ricardo. Os alunos perceberam a qualidade do trabalho de vocês e o envolvimento. Já faz meses que estão trabalhando nesse projeto. Eu aproveito para fazer uma pergunta para o professor Ricardo. Se podia explicar um pouco melhor como nasceu o projeto no início, como desenvolveu, e a relação que você, eu, Ricardo e Michael têm com os órgãos oficiais, tanto para os dados, quanto para a utilização do trabalho de vocês. Tá legal. Então, eu acho que eu posso começar e depois o Michael e a Érica podem comentar essa questão dos dados, né? Eu começo explicando assim, o projeto SIG Litoral, ele inicia tentando fornecer informações espacializadas, né? Resgatando aquele slide, o primeiro slide lá que eu mostro, né? Falando da importância do SIG, né? Do Sistema de Informação Geográfica, nós tentando trazer questões para o litoral, para mapear o litoral. Tem um debate importante, né, Guilherme, que fala, por exemplo, dos vazios demográficos, por exemplo, né, de que no Brasil existiriam regiões onde tem pouca população, né, populações esparsas, né. O litoral, durante muito tempo, foi tratado como uma dessas regiões brasileiras, gaúchas, onde tinha pouca gente. Claro que isso, quando a gente fala que é uma região com pouca gente, e eu acho que o Maicon foi muito feliz ali na observação dele, a questão de raça ou cor, porque a gente percebe que, por exemplo, a invisibilidade de algumas raças e não de outras. Porque, por exemplo, quando o Maicon mostra que os não identificados, né, as raças e cores não identificadas, há um predomínio, provavelmente há um predomínio de outras raças que não a raça branca. Quando eu falo raça branca, estou falando do IBGE, tá, pessoal? Vocês têm que sempre lembrar que o IBGE ele pergunta a raça e cor da pessoa e ela autodeclara aquela raça e cor. No caso da saúde, é o funcionário lá, o médico, o enfermeiro, que declara lá na certidão de óbito, lá no prontuário médico,
ele vai declarar a cor e raça que ele classifica, né? Então, é uma classificação fenotípica, né? Baseado na imagem que se tem. Não é uma autodeclaração. O IBGE é autodeclaração. Mas o que é interessante quer dizer, é que existe uma prevalência de outras cores, que não a branca. Então, essa invisibilidade, né, quando eu falo que é um vazio demográfico ou há um vazio de população, qual população eu estou falando? Porque a gente sabe que no litoral tinham muitos grupos indígenas, por exemplo, né? Existem quilombolas no nosso litoral. Então, o que o nosso projeto quis mostrar, Guilherme, é trazer essa questão dos pequenos números ou das pequenas nuances, as pequenas características, né, que um mapa do Rio Grande do Sul invisibiliza, né? Se a gente pensar, por exemplo, as grandes narrativas da história e da geografia gaúcha não exaltam o negro, não exaltam o indígena. Exaltam o italiano, o alemão, o sei lá quem, o português, né? Até o argentino, o uruguaio e tal, não sei o quê. Mas e cadê o negro? E cadê o indígena na história ou na geografia do Rio Grande do Sul? A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul e no litoral, e aqui pertinho do litoral, porque se vocês lembrarem que em menos de 10 a 20 quilômetros nós já estamos no topo da Serra Geral, nós tínhamos indígenas que faziam coisas fantásticas em termos de ocupação do espaço, que são aquelas buracos no terreno, para fazer as suas ocas, as suas residências, em buracos no terreno, com a fogueirinha lá dentro do terreno, para ficar quentinho no inverno. Isso não é encontrado no Sudeste, isso não é encontrado no Norte do país. Até, claro, por uma questão de clima e tudo mais. Mas veja a perspicácia, a inteligência do indígena gaúcho, do indígena que existia por aqui. E isso é invisibilizado pelas narrativas hegemônicas, né? Então, o nosso projeto, Guilherme, ele quis trazer um pouco esse debate, né? Os quilombolas, os pescadores tradicionais, toda essa questão, né? Então, trazer um banco de dados georreferenciado para resgatar essas narrativas litorâneas, né? E aí eu acho que com relação aos bancos de dados, eu acho que o Michael e a Érica podem explicar um pouquinho, eles estão por dentro dessa. Bom, primeiro gostaria de relembrar, né, que quando a gente trabalha com dados públicos, como a gente trabalha principalmente no nosso projeto, a gente trabalha com dados da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, mas também para alguns trabalhos e algumas leituras a gente acaba recorrendo a dados do Ministério da Saúde, né, no Ministério Federal, e das secretarias, das coordenadorias regionais de saúde do Rio Grande do Sul também, dependendo da análise que a gente vai propor, a gente determina uma escala ou por uma questão de característica do próprio dado colocado, né, do dado exposto, a gente acaba selecionando algumas dessas fontes. E quando a gente trabalha com fontes públicas e fontes que partem de governos, sejam eles federais, estaduais, enfim, a gente recorrentemente acaba passando por períodos de incertezas, né? No ano passado a gente teve algumas tentativas do governo federal, principalmente de mudança na questão da divulgação dos dados, e isso impactaria fortemente vários projetos no território brasileiro que vem acompanhando a Covid-19. Atualmente eu faço parte aqui do grupo do SIG Litoral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas também faço parte do Laboratório de Geografia da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo, em que eu pude perceber o quanto lá também se recorreu muito mais aos dados em escala estadual, os dados que vêm da Secretaria da Saúde do Estado, por essa questão da incerteza quanto aos dados federais. Uma outra questão que a gente acaba enfrentando também é a defasagem nos dados, né? Se
quem está acompanhando a nossa aula tiver a curiosidade de ir até o painel de divulgação de dados do seu município, eu acredito que vários municípios no Rio Grande do Sul hoje disponibilizam esse painel em nível municipal, né? E fizerem uma comparação com o painel estadual, vocês vão encontrar diferenças nos números, né? Porque há uma defasagem, há uma diferença nos dados em nível municipal, que são divulgados, até eles serem computados em nível estadual, e mais ainda até serem computados em nível federal. Então, essa defasagem, a gente, em alguns trabalhos, a gente buscou também acentuar e mostrar como que ela acontece, principalmente comparando os dados de nível estadual com os dados das coordenadorias regionais de saúde e percebendo o quanto essa defasagem nos dados, elas se refletem também na ineficiência, muitas vezes, das políticas públicas propostas pelo governo em nível estadual e em nível federal. Porque, de maneira geral, os governos acabam se pautando em dados que são defasados, em dados que estão incorrendo em atraso, né, em atraso de computação de casos confirmados e também de óbitos. E como é importante a gente ter esse acesso ao dado sobre casos confirmados. Eu fiz uma exposição aqui para vocês a respeito dos óbitos, porque foi um trabalho que eu fui movido a fazer e a reunir e analisar esses dados, mas o quanto é importante a gente olhar para o número de casos confirmados, porque com a letalidade da Covid-19 girando aqui no estado do Rio Grande do Sul em torno dos 2%, né, quase 2%, é uma letalidade alta e que a gente tem dados de casos confirmados muito altos e que eles vão incidir, vão acabar sendo registrados a partir desses, aliás, no Rio Grande do Sul está em 2,6%, se eu não me engano, hoje, e esses 2,6% vão se refletir nesses 200 óbitos diários, 150 óbitos diários que a gente vê. Então, os óbitos, eles são a ponta do processo, né? Mas até a gente chegar na ponta do processo, a gente acaba passando por muitas coisas. Então, existe, claro, a insegurança da gente não saber como esses painéis vão ser alimentados daqui um mês, 2 meses ou daqui um ano, mas existe também um acompanhamento que a gente faz, inclusive o banco de dados que a gente tem já desse período em que a gente está fazendo esse levantamento, ele é um banco bem rico e que possibilita que a gente faça algumas análises, né? Obrigado. Em relação às governanças, vocês foram procurados por algumas instituições públicas para ajudar na tomada de decisões, para prever algumas coisas? Eu acho que a Érica podia contar um pouco o exemplo. A resposta simples é não, Guilherme. Infelizmente, não. Apesar de sempre estarmos de portas abertas, assim, houve uma ou outra iniciativa, por exemplo, de alguns prefeitos do litoral. Eu estou mostrando aqui o nosso banco de dados do litoral, organizado pelo nosso colega servidor Vitor Duarte, que talvez esteja aqui com a gente, que é um dos organizadores aqui desse evento também. Alguns, e depois eu já queria passar a palavra para a Érica, para ela contar um pouco do que ela tem feito lá na Coordenadoria de Saúde, de Educação, desculpa. Mas eu queria dizer assim que, com base nesse trabalho que nós fizemos, muito pensando no que o Maicon acabou de dizer e no que a Érica falou, a questão das escalas, das regiões, a gente fez esse mapa, e do atraso, né, do atraso no processamento dos dados. Nós fizemos esse mapa, esse conjunto de mapas, esse painel, que cruza as informações da Secretaria Estadual de Saúde, que está aqui num vermelho mais gritante, num azul mais vibrante, aqui na parte de cima, esses 2 quadradinhos aqui de cima, são os dados da Secretaria Estadual. E aqui são os dados da Coordenadoria Regional de Saúde. Então, vocês vejam que, em número de casos, a Coordenadoria Regional, que cuida dos municípios do litoral, a 18ª coordenadoria, ela já tem 53 mil casos no seu banco de dados. Mas a Secretaria Estadual só tem 47.900 mil, quer dizer, 48 mil casos. Então, vejam que a coordenadoria está muito mais ligada nos dados, ligada nos municípios e tem dados mais atualizados.
vocês vão chamar a atenção aqui, tá, mas o Estado tem 1.285 e os óbitos, a coordenadoria tem 5 a menos. Tem 5 a menos, pessoal, porque o dado da coordenadoria, ele é dado de sexta-feira. Esses dados aqui, 53 mil casos e 1.200 óbitos, são dados de sexta-feira. Por quê? Porque sábado, domingo, não é atualizado. As prefeituras e a coordenadoria regional não atualizam. E, então, quer dizer, a Secretaria Estadual já atualizou. Nós vamos atualizar hoje à noite esse dado aqui. Por quê? Porque o boletim da 18ª Coordenadoria, ele fica pronto à noite. Tá? E como não teve lançamento sábado e domingo, ele vai só ter lançamento agora, hoje, segunda-feira à noite. Daqui a pouquinho, esse dado vai ser lançado pelo Vitor. Né? Agora, percebam, se vocês forem no município de vocês e fizerem essa comparação, né? Se vocês forem lá no site do Estado, que é esse site aqui, né? tisaude.rs.gov, e virem aqui embaixo, vocês vão ver que tem a tabela. Então, vocês digitam aqui, né? O nome da cidade, e vocês vão ver a diferença que tem, né, entre o dado do Estado e o dado do município. Agora, é importante lembrar, viu, Guilherme, que esse site, do jeito que ele está aqui, o site do governo do Estado, ele foi melhorado. No início da pandemia, não tinha esse site, e tinha várias coisas dentro desse site, no iniciozinho, quando ele foi feito, que eram muito ruins. Que nós, por exemplo, nosso projeto tinha condições já de dar melhor do que esse... Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Esses gráficos aqui, ó, de pirâmide etária, eles eram muito ruins. Eles não tinham essas comparações que a gente tem aqui, enquanto que o nosso site já tinha, né? Eu não estou querendo me gabar, eu só estou querendo mostrar como que a universidade, como que os geógrafos, vocês aí que são estudantes e que já em breve serão professores, serão profissionais, tem muito a contribuir. E não tenham medo de ousar. Agora eu acho que a Érica podia contar um pouco do exemplo dela lá na educação, né? De como um trabalho de formiguinha, né, Érica, às vezes dá um resultado, né? Sim, só para complementar assim, o que vocês falaram, trabalhando com esses dados, nós percebemos o quanto é difícil de ter uma padronização desses dados, né, uma metodologia única, enfim, isso é bem complicado. Se tivéssemos, né, isso entre coordenadorias, estados, enfim, próprio país, esse interesse, né, na divulgação dos dados, o trabalho, né, e várias análises fluiriam de maneira, né, muito tranquila. Mas, né, temos todo o empenho aí, o esforço para tentar, pelo menos, fazer o nosso trabalho usando os dados da Secretaria do Estado, né, a Secretaria de Saúde, e também o Ricardo lá com o pessoal do Litoral, que consegue os dados com a coordenadoria deles lá, né? No caso, se a gente precisasse desses dados, teria que entrar em contato com cada uma delas, né? Cada uma tem a sua forma, né, de divulgação dos dados, enfim, de tabulação desses dados, o que dificulta um pouco esse tipo de trabalho. Mas isso que o Ricardo falou, né, que onde a gente pode perceber a importância do nosso trabalho, né, da própria divulgação que a gente faz no site, nos acessos que nós temos, né, Ricardo, e de vários locais, né, que a gente consegue ver lá no site, vários usuários que conseguem acessar, tanto para fins acadêmicos como de informação mesmo, né. Eu trabalho junto à Secretaria de Educação de Pelotas, né, na coordenação da área da geografia lá. E desde o início que eu comecei a trabalhar este ano presencialmente em fevereiro, eu tenho utilizado os dados assim do projeto para mostrar para os colegas, enfim, a situação, né, de como é que está, enfim, como que é possível visualizar isso dentro dos municípios, na situação geral do estado, e sempre foi muito positivo, né, no sentido de sensibilização. Então, é um tipo de uso que a gente pode fazer desses dados, né, como o Ricardo falou, vocês que estão assistindo vão ser professores, né, mais adiante. Isso vocês podem utilizar, né, tanto vocês mesmo, com professores, com seus alunos, enfim, e na própria comunidade, né,
próprio local de trabalho, no sentido de sensibilizar com relação à importância, né, desses dados, enfim, como que está a situação atual, né, com relação a essa crise sanitária que nós estamos vivendo. Eu acho que é nesse sentido. Obrigado, Érica. Vamos finalizar, já é 8h30. Eu queria agradecer a vocês. Guilherme, desculpa te interromper. Não? Tem só uma pergunta ali da Bruna, no bate-papo, e eu estou com a imagem na tela aqui para responder a pergunta dela, bem rapidinho. Ela pergunta se a gente consegue ver tendência de avanço e retrocesso. Eu acho que eu já tá vendo minha tela, não? Não. Não, Ricardo, não está aparecendo. Eu desliguei minha câmera, eu queria compartilhar a tela. Eu acho que agora vai aparecer. Acho que está carregando. Isso, funciona. Tá. Então, nesse quadro de mapas aqui, esse mosaico aqui, né, o que nós temos? Né? Em fevereiro, nós tínhamos um caso registrado. Né? Então, no município lá, Caxias do Sul. Em março, nós já temos um espalhamento, né? Então, os círculos correspondem ao centro dos municípios e o tamanho do círculo é correspondente ao número de casos naquele município. Então, nós vimos ali em março já casos no litoral, casos bastante espalhados, né? Mas muitos aqui na região metropolitana, na Serra Gaúcha e no litoral, no caminho aqui para Santa Catarina. Né? Abril, ainda um espalhamento bem focado aqui no norte e nordeste. Maio também, muito noroeste aqui, né? Aquela região da Ijuí, né? Santo Ângelo. Né? E aí junho, julho já espalha, nós estamos falando de 2020, né? E aí espalha e já chega, em outubro já tinha chegado, acho que foi em agosto, já tinha chegado nos 497 municípios do Rio Grande do Sul. E quando a gente olha o peso que cada... Estou querendo voltar aqui. A gente olha o peso que se cada pontinho, tá? Se cada círculo tivesse um peso, né? O quanto que o mapa do Rio Grande do Sul ia ficar deslocado, né? Então, essa é a questão. Se toda a população fosse colocada homogeneamente, né? Seria o centro geográfico ponderado pela população, que seria esse quadradinho aqui. O centro geográfico da população, em 2020, seria aqui em Santa Cruz do Sul, na região de Santa Cruz do Sul. Mas a Covid, como eu disse, o primeiro caso de Covid em fevereiro foi em Caxias. Então, o centro da Covid, em fevereiro de 2020, era em Caxias do Sul. Em março, vejam que em um mês, olha o salto que o centro dá. Né? Já pula para Canoas, depois em abril, maio, caminha em direção ao noroeste, ali Lajeado, Passo Fundo, depois em junho, julho, retorna para perto da região metropolitana de Porto Alegre, então um rumo sudoeste, né? Sudeste, né? Um rumo sudeste, depois um rumo oeste, agosto, setembro, outubro. Né? Isso nós não chegamos a calcular mais do que isso, né? Mas a gente poderia continuar calculando. Provavelmente esse caminho... eu não vou dizer provavelmente, eu não sei, a gente teria que calcular, né? Mas o fato Guilherme, é que isso aqui, por exemplo, nós que trabalhamos com geografia, análise espacial, isso nós podemos chamar de uma velocidade ou de um modelo espacial de progressão de uma doença. O que a gente percebe é uma ausência de um olhar geográfico na Secretaria de Saúde.
A Secretaria Estadual de Saúde, infelizmente, ou não tem nenhum aluno que cursou uma disciplina de Geografia da Saúde, como vocês estão cursando aí, uma aula sobre Geografia da Saúde, né? O fato é que eles não têm um olhar da Geografia da Saúde dentro da Secretaria Estadual de Saúde, né? Porque isso é uma ferramenta que mostra o avanço e o retrocesso da doença. Obrigado, Ricardo. De fato, é muito rico. Eu convido os alunos a ver o site de vocês, porque tem muito mais mapas, muito mais informações visuais e numérica que ajuda a entender ainda mais o fenômeno. E então, agora eu vou finalizar. Obrigado mesmo. Eu não consigo imaginar o trabalho de vocês, do professor Ricardo, porque hoje à noite vai botar mais dados, o Vitor vai botar mesmo. Imagino que cada um de vocês deve estar envolvido há mais de um ano, de uma forma cotidiana, nesse projeto. Então, eu agradeço para isso. Imagina a quantidade de trabalho. Eu conversando com o professor Ricardo, às vezes eu sei como pega no tempo dele, e a gente percebe como é importante, como é fundamental para esse tipo de trabalho. É uma pena que não sejam mais usados para prever os impactos da pandemia para a população, mas continua sendo muito relevante. E obrigado aos alunos presentes também nesse momento. Eu queria só finalizar lembrando mais uma vez da Mariana, que perdeu a vida dela ontem, que era uma servidora da URSS do Campus Litorano. E o senhor Ricardo quer finalizar também. Obrigado a todos. Obrigado, Guilherme. Eu queria só finalizar apontando a calamidade que nós estamos vivendo e que talvez esse marco que nós chegamos de 500 mil mortes, ele pode ainda ser superado, no mau sentido, ser superado, quer dizer, nós vamos ainda chegar, eu vi uma análise hoje dizendo que nós podemos chegar a 1 milhão, porque se nós barrarmos hoje, se nós estacionarmos hoje e até diminuirmos o ritmo, nós temos uma inércia, né? É que nem um carro em movimento. A gente não vai parar automaticamente. O nosso carro da pandemia, ele está muito acelerado. Então, mesmo que nós comecemos hoje um freio muito forte, nós ainda vamos ter muitas mortes, né? Lembrando sempre que essa pandemia, ela não é só uma pandemia de coronavírus, ela é uma pandemia de desinformação, ela é uma pandemia de escassez de recursos, ela é uma pandemia muito ampla, né? É uma sindemia, né? São várias pandemias sincronizadas, né? Então, uma sindemia, como dizem por aí. Então, eu chamo atenção para isso, peço a atenção de todos, usem máscara, se vacinem, se informem, né? Cuidem de vocês, cuidem dos seus, e passo a palavra aí para os demais, para o Michael e para a Érica, para se despedirem aí. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade, obrigado a todos. Obrigado. Eu agradeço o convite, né, que foi feito pelo Ricardo, e pela recepção de vocês. Como o Ricardo falou, se cuidem todos, né? Acho que a gente tem muita coisa pela frente ainda para enfrentar, então força a todos, né? E uma boa noite. Obrigado, Érica. Agradeço a atenção de todos, principalmente pelo convite de estar aqui, para poder compartilhar um pouco desses dados. Pedir que as pessoas sigam os seus cuidados e busquem também esclarecer aquelas pessoas mais próximas e cuidar das pessoas mais próximas. Até breve, boa noite a todos, bom descanso. Obrigado a todos. Um abraço.